Boa noite. Boa noite. O SBT Brasil de hoje começa com 2 exemplos de extrema falta de educação que terminaram em tumulto e agitaram as redes sociais no fim de semana. Boca, um dos restaurantes mais chiques da cidade. Eu escuto uma garota falar assim, vagabunda. Logo depois, Sheila... Vocês estão conseguindo ver a tela compartilhada? Estou sim, dá para ver. Então, vamos esperar mais uns 2 minutos e a gente entra. Vladimir, passa aí, ó. Pode ser, irmão? Já estou conectado. Tá, estou esperando mais um minuto aí para o pessoal entrar. Amém. Pastor Vladimir? Oi. Consegui ver os vídeos hoje do professor da aula da prova do dia 10, a prova que eu não pude fazer ontem, né? Aham. Não, sábado. Aí eu consegui ver os 3 vídeos hoje, peguei bastante informação dele. Tá. Aí no dia 10 a gente faz as provas. Tá bom. Bom? Tá certo. Bom, Marcelo, pode orar para a gente dar início aí ao estudo. Oremos. Bendito Deus e eterno Pai que está no céu, graças estamos por mais essa oportunidade, por mais esse rico privilégio, Senhor, que o Senhor tem nos concedido. Abençoa o teu filho que vai estar, Senhor, nos transmitindo a tua palavra através desse ensinamento. Abençoa os teus filhos que estão agora se conectando, aqueles que estão chegando. Traga debaixo das tuas mãos poderosas para juntos estarmos inteirados, Deus, acerca dessa disciplina, acerca desse ensinamento. Pai, abra a nossa mente, o nosso entendimento. É o que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, todos estão vendo a tela. Nós vamos falar hoje sobre reforma na Inglaterra e sobre a contra-reforma, a reação da Igreja Católica à reforma protestante que eclodiu em vários locais da Europa. Quando
nós falamos sobre reforma na Inglaterra, nós temos que pensar que não foi algo religioso em si, mas foi algo pessoal, né, realizado pela ambição de uma pessoa em fazer a própria vontade. Não foi alguém que queria que a igreja fosse transformada, não foi alguém que queria, né, que a igreja ela se tornasse uma igreja ilibada, né, sem mácula, sem ruga, como diz lá em Efésios, né? Não, simplesmente foi um homem que ele queria anular um casamento dele, né? Esse foi Henrique VIII. Se os irmãos devem lembrar um pouco disso, do segundo grau, né? Quando se fala em reforma protestante segundo grau, a primeira coisa que se fala é que a reforma na Inglaterra foi realizada porque o rei queria separar da rainha e queria anular o casamento, e o Papa não anulou o casamento. Aí ele separou a igreja dele da igreja de Roma, né? Resumindo, seria isso. Mas tem todo um contexto por trás em que nós precisamos observar o seguinte: o rei Henrique VIII ele era católico, tá? Ele era da dinastia Tudor, ele era filho do Henrique VII, né, que casou com Isabel de York. E desse casamento parece que foram 3 filhos. Foi o filho mais velho era Arthur, o Henrique era o do meio e tinha a Margarida, que era a filha mais nova. E o Arthur, ele era o primeiro da linha sucessória, que diz respeito ao reino da Inglaterra. E nessa linha sucessória teve um estanque nela, teve um momento em que o Arthur morreu. O Arthur ele casou com a Catarina de Aragão, que era filha de Isabel de Castela e de Fernando de Aragão, de 2 reinos da Espanha, né, que unificaram a Espanha, né, em que eles eram 2 governantes extremamente católicos, e que eles já na Espanha, antes mesmo da reforma protestante, eles já estavam promovendo uma reforma, na igreja na Espanha, onde eles queriam acabar com essa corrupção que havia na igreja, de venda de indulgência, de orgias dos sacerdotes, né, que os papas fizeram um bocado, né, principalmente os Borgias, no papado. Mas na Espanha eles queriam dar solução nisso. E qual era a solução? A solução era o Estado intervir, né, como representante da igreja, para que a igreja fosse santificada, fosse purificada. E assim fez a Isabel de Castela e o Fernando de Aragão, né, os reis da Espanha, e dessa união deles nasceu Catarina de Aragão, que foi a esposa do Arthur, filho do Henrique VII. O Arthur morreu, parece que o casamento não foi nem consumado. A Catarina de Aragão ficou na Inglaterra um tanto desolada, né, e escanteada, porque longe do país de origem dela, o pai não estava muito interessado em dar apoio, né, interessado na situação pessoal dela. Então ela ficou meio que num exílio na Inglaterra. Só que o Henrique VIII, que seria o irmão do Arthur, o irmão do meio, ele passou a entrar na linha sucessória e ele resolveu casar com a Catarina de Aragão. Ele, por volta dos 16, 17 anos, ele casa com a Catarina de Aragão, em 1509, se eu não me engano. E a Inglaterra, nesse período, é um reino católico. O Henrique VIII ele nunca deixou de ser católico. Nas suas práticas, nunca deixou. Ele simplesmente separou a igreja da Inglaterra da igreja de Roma, mas toda a prática da igreja da Inglaterra, chamada anglicana, né, ela permaneceu católica. Pouquíssimas coisas mudaram, né, no reinado dele. Mas aí ele casou em 1509 com a Catarina de Aragão e pensando em ter um filho, porque o que aconteceu? Antes do Henrique VII, você tinha uma guerra interna na Inglaterra
em duas casas nobres, que era a casa de York e a casa de Lancaster. E o Henrique VIII foi o Henrique VII foi o sujeito que unificou essas duas casas, debaixo da dinastia dele, que era a dinastia Tudor, e ele casou com a Isabel de York, né? Aí começou, aí iniciou a dinastia Tudor, cujo símbolo é essa rosa aí à esquerda em cima. Tá? Então, o Henrique VII, ele foi pai aí do Henrique VIII, e a tendência é sempre o homem ser o sucessor na linha do reino, né? No reinado, na linha dos reis. E o Henrique VIII, ele começou a se preocupar muito em ter um filho homem. E a Catarina de Aragão não dava um filho homem a ele. E aí o que aconteceu? Ele começou a ficar angustiado. Naquela época era muito comum ter aborto, né? Ela até teve um filho homem, mas parece que 7 semanas depois faleceu. Era muito comum, né? Falta de higiene, essas coisas todas. Então, a Catarina de Aragão não conseguiu gerar esse filho homem que o Henrique VIII queria. E ela engravidou várias vezes, inúmeras vezes. De uma dessas vezes que ela engravidou, nasceu uma menina chamada Maria. Seria Maria Tudor, herdeira ali do trono, mas o Henrique ele queria era um homem. E nessa obsessão dele por um homem, ele foi vendo que a Catarina de Aragão estava envelhecendo, e nesse envelhecimento dela não gerava um filho, a gravidez fica mais difícil. O que ele resolveu fazer? Ele resolveu se separar dela e casar com uma menina que fazia parte da corte da Catarina de Aragão, né? Que a rainha ela tinha cortesãs, né? E ali uma dessas meninas se chamava Ana Bolena. E ele começa a cobiçar a Ana Bolena. Ele já tinha feito da irmã da Ana Bolena amante dele, né? A Maria Bolena. E aí ele começa a assediar a Ana Bolena, só que não com a intenção de ter um filho ali em si, mas de que ela fosse amante dele da mesma forma que a irmã foi. Só que ela se recusa. E ela começa a colocar a ambição dela para fora, né? Que na verdade, ao tomar o lugar da Catarina de Aragão. E aí, nisso aí, o Henrique começa a ficar obcecado pela Ana Bolena e ele já estava obcecado pela ideia de ter um filho homem. E aí ele começa a buscar a anulação do casamento dele. Tá? E como pedir isso, solicitar isso diante do Papa? Como é que você vai justificar aí uma separação diante do Papa? Mas nós vamos ver um pouquinho dos slides aí, que demonstrar mais ou menos a cronologia disso aí. Nós vemos aí a árvore genealógica. Nós temos o Henrique VII, que casou com a Isabel de York, que deu luz ali o Arthur, o Henrique VIII e a Margarida Tudor. A Margarida Tudor ela casou com o rei da Escócia. A Escócia não era unida com a Inglaterra, tá? Não existia Reino Unido. Para compreender isso. A Escócia tinha um rei chamado Jaime IV e ali a Margarida Tudor ela acaba se casando com o Jaime IV da Escócia. E aí tem um problema porque a Escócia era aliada da França e a França sempre foi inimiga da Inglaterra. E nisso na Escócia as coisas ficaram meio conturbadas ali, até para a Margarida ali, para a irmã do Henrique VIII. Guerra de parentes, né? Similar a Ismael e Isaac. Mas voltando ali para o que aconteceu na Inglaterra, o Henrique VIII ele começou a reinar em 1509, reinou até 1547, e durante esse período ele teve 6 esposas. Nós já mencionamos um pouco aí sobre a Catarina de Aragão, que viveu de 1485 a 1536.
Ela morreu, hoje as pessoas acham que ela morreu de câncer, que ela estava com uma mancha preta no coração, a princípio achava que era assassinato, mas na verdade hoje se acha que foi de câncer. Ela, a partir do momento que o Henrique VIII ele resolve buscar anulação do casamento para botar a Ana Bolena no lugar dela, ela é colocada tipo no exílio na Inglaterra, uma outra localidade. Tudo aquilo que era da Catarina de Aragão passa a ser da Ana Bolena. E o Henrique VIII, nesse processo de pedir a solicitação do Papa, talvez ele até conseguisse se a situação fosse outra. O problema que o Carlos V, eu não sei se os irmãos lembram, o Carlos V, imperador do Sacro Império Romano, que estava na dieta de Worms lá para julgar o Lutero. Então, o Carlos V, ele era sobrinho da Catarina de Aragão. E ele era um rei católico, e era um rei que dava extremo apoio à Igreja de Roma e recebia apoio da Igreja de Roma. Então, o que a Catarina de Aragão fez quando o Henrique VIII resolveu pedir essa separação? Ela acionou o sobrinho, foi atrás do sobrinho e pediu para o sobrinho intervir diante do Papa. Ou seja, o Papa nunca julgava a anulação do casamento do Henrique. E aí ele acabou resolvendo separar a Igreja de Roma. O Henrique VIII ele queria justificar a separação do casamento dele, uma passagem de Levítico, fora de contexto, falando que para você não deitar com a mulher de seu irmão. E aí ele quis justificar diante do Papa dessa maneira. Só que o Papa ficou enrolando ele, né, e nunca julgava a causa dele até a hora que ele resolveu romper com Roma. Ele viu a reforma protestante acontecendo, uma porção de reinos anticatólicos surgindo, e aí ele aproveitou o movimento e falou: vou romper, eu quero separar, eu quero casar com essa menina. E ele acabou casando com a Ana Bolena, mesmo estando ainda casado com a Catarina de Aragão. Ele praticou bigamia num curto espaço de tempo. Tá? Mas a Catarina de Aragão acabou falecendo, né, e o Henrique VIII separou a igreja da Igreja de Roma e passou a ser a Igreja da Inglaterra, e ele se declarou o representante da igreja, o comandante supremo da igreja, o cabeça da igreja, e quem mandava na igreja era ele. Nisso morreu o arcebispo de Cantuária, de Canterbury, né? E aí a Ana Bolena mexeu os pauzinhos dela e indicou um sujeito chamado Thomas Cranmer. Ele era parente dela, parece, e ele virou o arcebispo de Cantuária, e que foi aquele que anulou o casamento do Henrique VIII com a Catarina de Aragão logo depois, né, do rompimento da Igreja da Inglaterra com Roma. Esse Thomas Cranmer, ele fundou o Dia da Bíblia, aquele que o assembleano comemora no segundo domingo de dezembro. Então, foi ele que fundou esse Dia da Bíblia, o arcebispo de Cantuária do Henrique VIII, indicado pela Ana Bolena, que fez a anulação do casamento dele. Ele era um vira-casaca, né? Se hoje tivesse muita gente gritando Vasco, ele entrava na torcida, gritava Vasco. Se tivesse muita gente gritando Mengo, ele entrava na torcida gritando Mengo. Ele jogava conforme a música, apesar dele ser simpatizante das ideias protestantes. Tá? Só que o que aconteceu de fato? O Henrique VIII ele não queria mudar a forma como a igreja funcionava. Ele queria somente separar de Roma. E aí, os protestantes dentro da Inglaterra, que queriam uma reforma verdadeira, começaram a ficar insatisfeitos. E os católicos, queriam manter as coisas como estavam. Se possível fosse, retornar, a aliança com Roma. E nesse mesmo período, em que a Ana Bolena fica casada ali com o Henrique VIII, ela já casa grávida, ela tem uma filha chamada Elizabeth. Tá?
E nada de filho homem, nada de filho homem, nada de filho homem. E aí começaram a surgir histórias de traição da Ana Bolena, não se sabe se é verdade. A questão é que os interrogatórios eram feitos sob tortura e o pessoal inventava qualquer coisa. E, por fim, a Ana Bolena acaba sendo morta. E o trono de rainha não esfriava. Morria uma, entrava outra. Aí entrou outra cortesã, que já tinha sido cortesã até da Catarina de Aragão, que foi ou Joana Seymour ou Jane Seymour. Ela entrou como rainha da Inglaterra e ela gerou um filho homem ao Henrique VIII, que foi Eduardo VI. Só que foi um menino sempre doente, nunca teve saúde plena. E logo depois que ela gerou o filho, alguns dias depois, ela enfermou e morreu. Essa morreu de morte natural devido à enfermidade pós-gestação. E nisso aí o Henrique VIII fica meio que desolado, mas ele começa a ter aconselhamento que tem que casar de novo, precisa de uma rainha, porque eu acho que era Thomas Cromwell, não é o Thomas Cranmer, não, é Thomas Cromwell, que era um sujeito lá, que era conselheiro do Henrique VIII. Ele começa a falar com o Henrique, tem que casar de novo, porque ele estava visando um casamento político, tá? Porque a Inglaterra estava, de certa forma, ficando sozinha, né? Não tinha ali, como era uma igreja de via média, né? Não era nem protestante nem católica de fato, tinha que fazer algumas alianças, e a aliança seria feita através do casamento. Aí arrumaram uma menina alemã, a Ana de Cleves. Só que arrumaram a menina para o Henrique VIII e sem ele conhecer. E aí foi um problema, né? Porque falaram, o sujeito lá, o Cromwell, falou que ela era bonita. Quando o Henrique VIII conheceu a menina e ele fez uma visita sem saber quem era a menina, quando a menina já estava na Inglaterra ali aguardando para conhecer o rei, a menina teve um outro comportamento, não teve aquele comportamento que ele estava habituado, da toda a elegância lá da corte inglesa. Ele se apavorou com a menina, além de achar a menina feia, e começou a falar para o Cromwell lá, dar um jeito de acabar com esse casamento. Ele acabou casando com a menina, por causa da aliança política, mas pouco tempo depois, acho que não deu nem um ano, o casamento foi anulado porque essa menina estava prometida a um outro duque, não sei, um outro nobre de outro lugar, e aí ele buscou isso como justificativa para não ficar casado com a menina. Tá? E já perto de anular o casamento com essa menina, quando ele anulou o casamento, o que aconteceu? Essa menina passou a ser considerada a irmã do rei. Teve uma série de regalias, na verdade, para morar na Inglaterra e se separar do rei. Tá? Por isso que ela viveu aí, de 1515 a 1557. Né? Essa não morreu. A Catarina de Aragão morreu porque ela já era mais velha que o Henrique VIII. Morreu de enfermidade. As outras duas morreram ali casadas com o Henrique VIII, e essa Ana de Cleves, ela morreu muito tempo depois, até depois que o Henrique VIII, porque o Henrique VIII morreu em 1547. Morreu 10 anos depois, a Ana de Cleves. Ela passou a ser considerada como irmã do rei. E já perto da anulação do casamento, o rei já estava se envolvendo com uma menina chamada Catherine Howard. Ele gostava de uma Catarina, esse rei. Só que essa menina, ela era do rei e possivelmente de outros. E quando isso foi descoberto pelo Thomas Cranmer, que era o arcebispo da Cantuária, foi feito interrogatório com várias pessoas, e aí ela foi para a morte também. Tá? Viveu pouco, de 1523 a 1542, acho que nem 19 anos aí. Aí depois ele casou com uma outra cortesã, que era protestante ferrenha. Essa era uma protestante que queria mudança na Inglaterra. E ele casou com ela,
e teve um momento tenso dele com ela, em que ele não queria mudar o modo de ser da Igreja da Inglaterra, mas ela começou a querer insistir na mudança. O Thomas Cranmer e outros, né, tinha outras pessoas também, começaram a desconfiar e a querer matar mais uma, na verdade, né? E aí ela, no relacionamento pessoal dela com o rei, porque ela estava cuidando do rei já na velhice, o rei já estava doente, ela se colocou de uma maneira bem submissa a ele, e aí ele cortou essa ideia do pessoal que cercava ele ali. E ele morreu antes. Aqui está errado, não é 1542, não. Que é outra data, deve ser 52. Isso aqui está errado. Mas depois eu conserto e mando o slide para vocês. E ela morreu 2, 3 anos, acho, depois do rei. Porque ela já estava para casar com um sujeito antes do rei, mas como o rei pediu ela em casamento, ela aceitou, porque ela achou que era uma missão de Deus, tinha que influenciar o rei para o rei terminar a reforma. E o rei acabou morrendo, né, casado com ela, e aí ela ficou livre para poder casar com uma pessoa que ela gostava lá, mas ela não viveu muito tempo. Depois desse período, ela casou com essa pessoa, engravidou, mas logo depois morreu. Tá? Catarina Parr. Tá? Então essas foram as 6 esposas do Henrique VIII. Tá? O Henrique VIII morreu em 1547 e provavelmente no Catarina Parr é 1552. E logo depois que ele faleceu, quem assumiu o trono foi o Eduardo VI. Então os 3 filhos dele, das 3 esposas que geraram filhos, tá? E o reinado dos 3 filhos dele, né? Primeiro o Eduardo VI, que foi da morte dele até 1553, quando ele morreu entre 15 e 16 anos. Nesse período aí de 6 anos, o protestantismo avançou na Inglaterra, porque o tutor do Eduardo assume por volta dos 10 anos de idade o trono. Então ele tinha regente com ele. Os regentes que estavam com ele, né, deram avanço na reforma protestante. Aí o Thomas Cranmer se soltou, né, foi dando vazão, fez confissão de fé da igreja anglicana, né, com um viés mais protestante. Ele foi dando liberdade àquilo que ele simpatizava. Isso até 1553. 1553, o que acontece? O Eduardo morre. Morreu o rei homem. E agora ficaram 2 rainhas aí para assumir. 2 mulheres. Vai assumir a mais velha, que é filha da Catarina de Aragão, que é extremamente católica. Extremamente católica, Maria Tudor. E o povo, como gostava da Catarina de Aragão, a aceitação do povo a Maria Tudor, a princípio, foi imediata. Só que ela, sendo extremamente católica, ela mandou reverter tudo. Nada de avanço protestante, esse negócio, volta à liturgia católica, né? Volta a questão dos bispos como intermediadores, né? Essa questão de na ceia, o leigo, né? O leigo, na verdade, é o sujeito que está no banco da igreja. Poder tomar do vinho, nada disso. Não, somente o sacerdote toma do vinho, o leigo só toma da hóstia. Reverte isso tudo. E começou a matar uma opção de protestantes. Tá? Ela matou por volta de 300 protestantes e por volta de 800 fugiram para o continente, saíram da Inglaterra e fugiram. Tá? Então, só que ela reinou 5 anos. Foram 5 anos de perseguição, tá, aos protestantes. E aí ela morre. Quando ela morre, a irmã dela assume, que era protestante, que é Elizabeth. Só que era protestante igual ao pai, um pouquinho melhor que o pai. Mas também era de via moderada. Interessante que no reinado de Maria Tudor, né, na perseguição católica dela, ela mata o Thomas Cranmer. Ela tortura ele, manda torturar, para ele se arrepender e retroceder
na fé protestante, ele assina um documento de arrependimento, mas mesmo assim ela condena ele à fogueira como exemplo, aí ele na fogueira faz todo um discurso, né, acerca da mão dele, que traiu, não sei o que assinou. Então, a primeira coisa que ele ia queimar na fogueira era a mão, que tinha negado a fé dele, a fé verdadeira. Na verdade, era um sem vergonha. Então, o sujeito que criou o Dia da Bíblia era um sem vergonha em cima do muro. E a gente comemora aí o Dia da Bíblia no dia 20, no segundo domingo de dezembro, se eu não me engano. Mas ele era um sem vergonha, porque não se posicionava. Mas como a Maria Tudor sabia que ele era um sem vergonha, você se retrata, mas vai morrer de qualquer jeito. Que amanhã tu vira protestante de novo e me apunhala pelas costas. Só que a Maria Tudor morreu e a Elizabeth assumiu. Quando a Elizabeth assumiu, ela buscou um protestantismo de via média. Mas dentro da Inglaterra estava um pessoal, doido para fazer uma reforma por completo. Não uma reforma pela metade, como foi realizada até então. Não, eles queriam fazer uma reforma completa. Esse grupo de pessoas que queria fazer uma reforma completa já tinha sido influenciado lá atrás pelo John Wycliffe, um pré-reformador, os Lollards, os seguidores de John Wycliffe, ou Lollards, tinha um grupo que já estava ambicionando essa reforma por completo na Inglaterra há muito tempo. E eles começam a pressionar a Elizabeth. Mas a Elizabeth agia mais ou menos igual o pai dela. Ó. O católico radical, o protestante radical, eu vou eliminar, eu mato. O Henrique VIII matou muito católico e muito protestante, porque ele não queria mudar as coisas. A Elizabeth, ela reafirma uma obra que o Thomas Cranmer tinha feito, que é o Livro de Oração Comum, que é um livro que determina a liturgia da Igreja da Inglaterra, e também as Confissões de Fé, escrita pelo Thomas Cranmer. E ela vai reinar aí 45 anos. Ela conseguiu ficar no poder e sem se casar. Sem se casar, não teve esposo, não teve nada. Foi ela ali, com a personalidade dela, uma personalidade forte e moderada em si. E ela conseguiu aí ficar 45 anos no poder e após isso ela falece. E nesse período, o pessoal que queria uma reforma mais radical, ali pressionando, não só na Inglaterra, como também na Escócia, que nós vamos ver daqui a pouco. A pressão era de um lado e de outro. E esse pessoal que exercia essa pressão se chamava de puritano, porque eles queriam purificar a igreja por completo. E dos puritanos, irmãos, nós temos aí 3 grandes denominações que nós conhecemos hoje: as congregacionais, as batistas e os presbiterianos. E aí, quando se fala de congregacional, eu não achei uma imagem aí desse Richard Fichte. Ele foi o primeiro ali, do qual se tem notícia, que estabeleceu um trabalho de linha congregacional. A congregacional, ela tem um raciocínio de você não ter uma liderança eclesiástica conforme aquela hierarquia da igreja que vinha do catolicismo. Cada igreja é independente, não tem essa hierarquia de igrejas. Cada igreja ali tem seu líder, onde não é exatamente líder, é um pastor, onde a congregação, na verdade, é que determina a administração da igreja. Então, foi fundada aí em Londres, pelo menos é o primeiro trabalho do qual se tem notícia, 1567, 1568, por Richard Fichte. Os batistas, o que se tem notícia é que na Inglaterra, a primeira igreja fundada em Londres, não é a primeira igreja batista, não. A primeira igreja que foi fundada na cidade de Londres. Foi fundada em 1644 por esse William Kiffin. Os batistas eles recebem esse nome até por causa do batismo, da situação do batismo. Aí começa
aquela situação do batismo por imersão. Essa situação começa a surgir pelos batistas. Tá? Tinha surgido no Anabatista, e agora os batistas eles vêm com essa mesma ideia bem devagar. Tá? Você vê que aí, primeira igreja de Londres, 1644, ou seja, já é quase no meio do século XVII. A reforma na Inglaterra começou com Henrique VIII lá por volta de 1530, 1531. Tá? Então, para ver quanto tempo tem, mais de um século, né, para que surgisse uma igreja batista. E os presbiterianos, que é o movimento puritano na Escócia. Tá? Na Escócia. Falou em presbiterianismo, é puritanismo na Escócia. Tá? É um movimento escocês. Não esqueça disso. Qual o país de origem da igreja presbiteriana? Escócia. Tá? E aí, a primeira igreja foi fundada em 1572 em Wandsworth, primeiro trabalho presbiteriano em si. Tá? E um ícone da igreja presbiteriana é o John Knox. O ícone da Batista é o John Bunyan. Os irmãos sabem quem é o John Bunyan? Não, pastor. Não sabem? Ninguém viu o Peregrino?